Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós queremos aqui, então, mais uma vez, nos encontrar com o Senhor e é um encontro bastante bonito para nós, para a nossa vida, onde a gente sempre vai pedir a sua presença, o seu amor, a sua ternura, a sua presença, a sua proteção. E eu espero que você esteja bem. Espero que todas as coisas estejam bem aí na tua casa, na tua família, na tua vida. E queremos hoje, juntamente com Jesus, porque mais uma vez nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dizer uma coisa muito bela, uma coisa muito bonita. Eu sou o pão vivo descido do céu. Ou seja, a gente vai receber do nosso bom Deus, a gente vai receber de Jesus esse alimento que vem do céu. E é um alimento diferente, é um alimento maravilhoso, é um alimento que nos enche de paz, é um alimento que nos ensina muitas coisas importantes para a nossa vida. Fortalecer a nossa vida, buscar o Senhor, sentir a sua presença, são coisas maravilhosas e são coisas que nos ensinam que a gente pode sempre se fortalecer nessa presença do alto. E essa presença do alto sempre será nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, seja mais uma vez muito bem-vindo, mais uma vez muito bem-vinda ao nosso momento de oração. Momento esse em que a gente vai partilhar a nossa vida, momento esse em que a gente vai pedir que o Senhor olhe por nós e olhe cada vez mais na nossa vida. E Ele nos dá força, coragem, Ele nos dá o entendimento para viver esse dia. Então, quero louvar e agradecer a Deus por você, pela sua vida, por esse momento único em que nós estamos iniciando. Pedir que o Senhor sempre conduza a nossa vida, que o Senhor sempre te proteja, que o Senhor sempre abra todos os teus caminhos. E Ele vai fazer isso. E Ele vai te ajudar cada vez mais. Vai te ajudar, vai abrir teus caminhos, vai colocar a sua mão sobre você e vai com toda certeza dar aquela presença, aquela palavra, aquele sinal que você tanto está precisando para viver esse dia. Por isso, então, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso momento de oração. Peço que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, esteja junto de você, na sua casa, no seu ambiente de trabalho e conduza sempre a sua vida. Deus seja louvado por tantas intenções que você aqui vai colocando. Deus seja louvado por muitas coisas bonitas, por muitas coisas belas. E é justamente assim que a gente vai, então, dar esse passo, Esse passo tão bonito. Se você quiser compartilhar, se você quiser marcar alguém, se você quiser convidar alguém para rezar junto, fique à vontade. Fique à vontade. E assim a gente chega mais longe com toda certeza. E vamos agora, então, pedir o dom do Espírito Santo. Vamos, então, agora rezar. Vamos agora colocar tantas intenções aqui diante do Senhor. Gostaria também de colocar uma intenção bem particular aqui também, nesse momento de oração. Hoje, no amanhecer, na madrugada desse dia, um grupo de 13 pessoas de nossa paróquia Santo Antônio de Pádua, saiu para um retiro, para o acampamento sênior que vai se realizar na cidade
de Botuverá, pela Diocese de Joinville. Então, um momento bastante bonito para essas 13 pessoas. Rezemos por elas, por suas famílias, pela perseverança e por ser um momento marcante também. E vamos então agora pedir o dom do Espírito Santo sobre nós, nossas famílias, nossas casas, dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que esta oração, que essa força, que essa luz do Espírito Santo chegue até você, teu coração e a tua vida. E é por isso então que a gente vai agora, com o sinal da Santa Cruz, pedir que Deus visite nossa casa, nossa família, tudo aquilo que está no nosso coração. E digamos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que está nos reunindo no seu amor e bendito seja Deus que hoje está nos dando o Evangelho. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44 ao 51. João, capítulo 6, versículo 44 ao 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. E eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E mais uma vez, a gente aqui se encontra, mais uma vez a gente aqui se coloca bem na presença de Deus. E é uma presença muito bonita, é uma presença bastante forte. Hoje, quando Jesus vai falar, eu sou o pão da vida, hoje Jesus vai estar falando, da Eucaristia. Você deve se lembrar bem do nosso momento de oração ontem,
quando a gente estava rezando aqui, né? E ontem a gente fazia uma analogia quando Jesus dizia que ele era o pão da vida. E quem comer deste pão não vai ter fome, não vai ter sede. Ontem a gente fazia uma analogia muito bonita, uma analogia muito especial, né? Uma analogia cheia de sentido. Uma analogia que vai nos ensinar uma coisa muito bela, né? A gente fazia aquela analogia, né, do inimigo que muitas vezes nos atenta, né? E lembra que eu falava, né, da figura de linguagem do leão no deserto, né? Lá nas savanas da África, de como ele escolhe, né, as suas vítimas quando ele sai para caçar. A gente falava e a gente usava esta expressão, né? Porque ele escolhia quem estava mais fragilizado, mais fraco, mais limitado, mais inseguro, né? E ele fazia essa escolha. E aí a gente vai entender uma coisa que é muito importante. Quando a gente está fragilizado, quando a gente está com medo, quando a gente está inseguro, quando a gente, sabe, está passando por um momento de sofrimento, quando a gente está em dúvida, né? Muitas vezes a gente é presa fácil de tantas situações, E a gente acaba sucumbindo muitas vezes à força do tentador. Hoje, com a graça de Deus, a gente vai ver uma coisa ainda muito forte. Hoje Jesus ele está falando, né? Hoje Jesus ele está falando da Eucaristia, do poder, da força da Eucaristia na nossa vida, na nossa casa e aonde a gente está. A Eucaristia, ela nos traz esta força tão grande. Hoje Jesus está falando do seu corpo, do seu sangue. Hoje Jesus está falando e as multidões elas vão ter uma dificuldade bastante grande de compreender isso, né? De entender isso. Hoje Jesus está falando da grande força que a Eucaristia possui. É uma força grande, maravilhosa, sabe? Quando a gente se aproxima do Sagrado Corpo, do Sagrado Sangue, nossa força, ela volta. Quando a gente participa de uma missa, já falei tantas vezes aqui isso, né? Quando você cria o hábito de rezar, de participar da missa, por exemplo, hoje, né? Hoje é quinta-feira, né? Hoje é aquele dia que a gente é convidado a ir, né, na igreja, às vezes fazer nosso momento de adoração, às vezes simplesmente entrar numa igreja e rezar. Toda quinta-feira esse dia é bastante bonito da gente olhar para Jesus Eucarístico. E às vezes é aquele 1 minuto que a gente fica lá dentro, 5, 10 minutinhos que a gente fica lá dentro, né? Então olha só, quando a gente cria esse hábito, né? Quando a gente cria esse hábito, coisas boas, bonitas e maravilhosas, elas vão acontecendo na nossa vida. Coisas boas, coisas bonitas, coisas maravilhosas acontecem, porque eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ou seja, o Senhor vem nos alimentar. O Senhor vem fortalecer a nossa vida. O Senhor vem cuidar de cada um de nós. O Senhor vem nos levantar. O Senhor vem nos proteger. O Senhor vem estar junto conosco. O Senhor vem colocar a mão naquela fraqueza, naquela limitação, naquela preocupação que a gente tem, né? Você deve ter, talvez no teu coração ainda, a expressão de ontem, né? Que eu dizia, vou repetir novamente, que o inimigo, ele vai nos atentar aonde a gente está mais fraco. Sim, o inimigo, ele é muito sorrateiro, ele é muito sem vergonha, ele é muito oportunista, sabe? Ele vai chegar até nós, ele vai nos morder, ele vai querer nos derrubar
justamente aonde está a nossa fragilidade. Então, se você anda preocupado demais, sabe, se você anda angustiado demais, se você anda sem esperança, é ali que ele vai chegar. E é por isso que hoje nosso Senhor Jesus Cristo diz que ele é esse pão da vida. É justamente ali que a gente vai colocar esta força, esse remédio chamado nosso Senhor Jesus Cristo. É naquele ambiente, sabe? É naquela preocupação a mais, é naquela situação complicada e difícil, sabe? É na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que a gente vai colocar nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa colocá-lo ali. E colocando o nosso Senhor Jesus Cristo ali, as coisas sempre serão melhores. A gente vai se fortalecendo, a gente vai dando um passo a mais, a gente vai, renovando tantas e tantas coisas. É preciso colocar Jesus. É preciso colocar Jesus na causa. É preciso colocar Jesus aonde a gente está. É preciso colocar Jesus na nossa casa, na nossa família. É preciso ir ao encontro da Eucaristia. O Sagrado Corpo, o Sagrado Sangue, o corpo e o sangue, a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo é fortaleza para a nossa vida, a nossa casa e tudo aquilo que nós estamos passando e vivenciando. E tudo vai dar sempre muito certo. E tudo sempre vai dar muito certo. E a gente vai ser feliz. E a gente vai estar bem. E a gente vai estar fortalecido. E a gente vai estar protegido. Então hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, é aquele momento tão belo, tão bonito que você vai abrir bem os seus olhos. Tá? Que você vai abrir bem os seus olhos. Que você vai abrir bem o seu coração. E que você vai confiar. E que você vai confiar. E que confiando você vai entender que quando a gente coloca o Sagrado Corpo, o Sagrado Sangue, ou, sendo mais direto ainda, quando você coloca Jesus na causa, o inimigo não chega. E se chegar, você vai vencê-lo. Sabe, quando a gente coloca a Eucaristia, o Sagrado Corpo, o Sagrado Sangue, alma e divindade de Jesus no nosso coração, é por isso que você comunga, por isso que a Eucaristia que você toma, ao tocar a tua língua, a tua boca e chegar no teu coração, ela vai produzindo coisas boas, bonitas, Ela vai conduzindo você para o caminho certo, vai conduzindo você para coisas boas na sua vida. É por isso que hoje existe tantos milagres através da Eucaristia. Eu já devo ter testemunhado aqui isso, Eu já devo ter testemunhado aqui de quantas vezes eu cheguei no hospital, de quantas vezes eu cheguei numa UTI, de quantas vezes, as pessoas ali até diziam assim: Padre, depressa porque ele está nas últimas. São suas últimas horas. De amanhã ele não vai passar, E veja, eu olhava e sentia no olhar de muitas pessoas uma fé muito grande. Diziam assim: Padre, eu quero receber Jesus. Eu preciso de Jesus. Me dá Jesus. Me dá esta Eucaristia. Me dá esta unção. Quantas vezes eu sentia isso? Me dá Jesus. Eu preciso de Jesus. E quando, E quando eu fazia isso, qual era a surpresa de todo mundo? No dia seguinte, a pessoa estava bem melhor. Quantos e quantos milagres eu presenciei, em hospitais. Quando a Eucaristia tocava, e às vezes a pessoa tinha tanta dificuldade que eu não podia nem dar, a partícula, a hóstia grande, eu tinha que, às vezes, repartir em 2, 3, 5 pedacinhos e, às vezes, colocar com cuidado na boca. Mas veja, a fé desta pessoa, mas não somente a fé, o poder de Jesus na Eucaristia fazia com que
as coisas começavam a mudar nesta vida. Um outro testemunho que eu posso dar, por isso que eu tenho pedido muito para as pessoas, por isso que eu sempre tenho feito esse pedido: volta para a igreja, volta a comungar, volta a participar da missa. Ah, padre, mas acho que eu não sou digno, não sei o quê. Outra hora a gente vai conversar sobre se você é digno ou não, se você pode ou não comungar, mas vai, recebe o corpo. Quantas pessoas eu presencialmente observei uma mudança radical na sua vida. E como é que essa mudança radical começou a acontecer? Esta pessoa fez um propósito: vou participar da missa todo domingo, missa dominical. Ela tem uma força diferente de uma missa de segunda, terça, quarta. Todas elas são válidas, né? Mas eu conheço muitas pessoas que disseram assim: vou participar de missa dominical. E olha só, depois de 2 meses fielmente participando, fielmente comungando, semanalmente, era outra pessoa, era outra família, né? Era outra pessoa, era outra família, era outro ambiente. Por quê? Porque no coração daquela pessoa começou a entrar o sagrado corpo, o sagrado sangue, alma e divindade de Jesus. E aí, quando esta pessoa começou a comungar semanalmente, o que é que aconteceu? A sua fraqueza, seu pecado, sua limitação começou, né, a enfraquecer. E ela começou a fortalecer. Jesus começou a fortalecer. Sabe aquela ferida que talvez a gente tem? Sabe aquela culpa que às vezes a gente carrega? Sabe aquela coisa que aconteceu e a gente tem dificuldade às vezes de se perdoar? É justamente ali que a Eucaristia, ela vai agindo, ela é um remédio. Sabe aquela ferida que dói tanto às vezes? Toda vez que você comunga, lá vai Jesus fazer a cura. Lá vai Jesus lavar esta ferida, ajudá-la a cicatrizar mais. Sabe o teu ambiente de trabalho? Às vezes não é fácil o trabalho, né? Às vezes não é fácil trabalhar com pessoas. Ainda mais se você tem uma missão de gerenciar, né? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Ainda mais se você trabalha com um grupo maior. Como é difícil, né? A gente nunca vai contentar todo mundo, mas quantas pessoas eu conheço que vão numa missa e comungam pelo ambiente de trabalho. Quando estão comungando, elas dizem muito forte no seu coração: Jesus Eucarístico, pão da vida, remédio da eternidade. Passa nesse instante lá no escritório, passa nesse instante lá no meu ambiente de trabalho. Toca essa situação que está travada. Me dê a luz para achar uma solução. Uma luz para achar essa solução. Eu digo hoje, e hoje eu posso testemunhar, porque nesta madrugada eu experimentei essa resposta. Né? Quando eu preparava, né, o grupo que partiu para o acampamento, né? Eles saíram aqui da nossa paróquia às 3h30. Quando eu os preparava e os colocava no ônibus, né? Eu recebi uma notícia tão bonita de uma dessas pessoas, de uma graça tão grande que eles tinham experimentado. Né? Veja, 2 anos ali lutando por uma situação de trabalho, né? Às vezes progredia, às vezes regredia, e eu sempre dizia: comunga, consagra Jesus Eucarístico. E hoje, antes dessa pessoa sair, 3h da manhã, aqui no pátio da nossa igreja, esta pessoa me dizia assim: padre, eu preciso te contar uma coisa. E eu pensei, né? Vai dizer, tá feliz que tá indo pro acampamento, algo parecido assim. Padre, sabe aquela situação? Ontem ela se resolveu. Ontem eu recebi a notícia de que ela se resolveu e que deu certo.
Eu só disse assim, ó, Deus seja louvado. Eu só disse assim comigo, tá vendo quando Jesus coloca a mão? Tá vendo quantas eucaristias você ofereceu? Quantas missas, quantas adorações? E eu às vezes via esta pessoa meio aborrecida, meio triste, mas comungando, mas buscando a Eucaristia. E ela me dizia assim, deu certo. Deus colocou a mão. Deu certo. Deus colocou a mão. Olha que lindo, eu fiquei muito emocionado porque foi mais um milagre que Jesus operou. Foi mais uma situação que Jesus colocou a mão. Foi mais uma família que Jesus disse, deixa eu cuidar de vocês. Deixa eu fortalecer. E quantas vezes, né, talvez o medo, a insegurança, a angústia tomou conta do coração, às vezes, desta pessoa, desta família. E lá estava Jesus Eucarístico, corpo e sangue, alma e divindade de Jesus, cuidando, protegendo, amparando, transformando. Olha só, por isso que eu sempre gosto de testemunhar, né? Milagres que eu presencio. Não são, né? Não é, estava numa cadeira de roda e saiu andando, né? Fez isso, fez aquilo. Jesus, ele age muito no cotidiano do nosso dia a dia, no rasteiro da nossa vida, no nosso feijão com arroz, né? No nosso dia a dia. É ali que Jesus vai agindo, sabe? É ali que ele vai transformando. Esses são os milagres. Eu fiz questão de testemunhar isso porque nesta madrugada ainda eu tive esta confirmação de que o corpo e o sangue de Jesus, como Jesus diz hoje, né? Eu sou o pão da vida, né? Como Jesus diz hoje. E eu escrevi aqui, né, na legenda deste momento de oração. Eu sou o pão vivo do céu. Eu testemunhei hoje mais um milagre, mais uma ação de Jesus. Como é bom a gente sentir isso. Então, meu irmão, então minha irmã, para a gente finalizar este momento, né, eu digo mais uma vez para você, o corpo e o sangue de Jesus têm força. E aonde eles tocam, as coisas dão certo. O corpo e o sangue de Jesus, alma e divindade, sagrado corpo, sagrado sangue, faz toda a diferença na sua vida. Então, se faz tempo que você não está indo numa missa, se faz tempo que você não está comungando, eu vou dizer para você, você está armando uma arapuca, você está preparando uma armadilha que você mesmo vai cair. Por quê? O inimigo é como um leão que runge ao nosso redor. O inimigo é como um leão que está à espreita e ele vai nos pegar no nosso momento de descuido, no nosso momento de fraqueza, no nosso momento de limitação. Então, o que é a Eucaristia? É força. O que é a Eucaristia? É fortaleza. O que é a Eucaristia? Ela transforma a nossa vida e ela faz as coisas acontecer. Jesus vai te fortalecer contra as investidas do inimigo. Ele vai tentar, o inimigo vai tentar, ele vai investir. Mas diante de alguém forte e fortalecido, ele não vai ter vez. Combinado? Então, qual vai ser, né? Qual vai ser nosso versículo ou a nossa frase para o nosso dia, né? É esse. Senhor, quero te receber no teu corpo e no teu sangue. A gente vai dizer hoje, Senhor, pelo teu corpo e pelo teu sangue, fortalece a minha vida. Senhor, pelo teu corpo e pelo teu sangue, fortalece a minha vida. Diz assim, Senhor, pelo teu corpo e pelo teu sangue, fortalece a minha vida. Senhor, teu corpo, teu sangue, fortalece a minha vida. Escreve aí se você quiser. Senhor, teu corpo
teu sangue fortalece a minha vida. Escreve ali, esse vai ser o teu testemunho, né? Senhor, teu corpo, teu sangue fortalece a minha vida. Senhor, teu corpo, teu sangue fortalece a minha vida. Esse é o teu testemunho. Esse é o teu testemunho. E aí, quando você for numa missa, lembre-se desse testemunho, né? Senhor, pelo teu corpo, pelo teu sangue, fortalece a minha vida, né? E coisas boas e bonitas vão acontecer na tua casa. Tá bom? Combinado? Vamos agora, então, pedir a bênção de Deus pela oração e intercessão de Santo Antônio sobre nós e a nossa casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que Ele sempre esteja junto de você. Fique bem. Senhor, teu corpo, teu sangue fortalece a minha vida. Senhor, teu corpo, teu sangue fortalece a minha vida. Fique bem e que Deus te acompanhe sempre.